Nesses dias que antecedem ao 7 de setembro, feriado, é bom nós pensarmos no país e também na nossa cidade e a participação do teu povo. A culpa do povo em relação ao que temos passado. Nós vamos ler outros textos, mas eu quero apenas iniciar com Salmo 33, 12. Salmo de número 33, verso de número 12. Muito conhecido e vale a pena. Enquanto os irmãos estão abrindo as Bíblias, o texto para nessa noite é: o Brasil está em trapos. E aqui ilustrando esta bandeira como um tecido esgarçado, detonado, estragado pelo tempo, corrompido, e simbolizando em parte essa destruição da nossa pátria. Diz o texto, Salmo 33, 12: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Não sei se é para rir ou para chorar. Isso aí, Simone. Irmãos, se nós olharmos para o país hoje e falarmos assim: bendita, bem-aventurada, feliz, próspera, abençoada é a nação que tem o Senhor como Deus. Agora você para e reflita sobre a nossa nação. A nossa nação está perto ou longe de Deus? Em linhas gerais, política, ideológica. Resumo da nação: o nosso país está se aproximando de Deus. As leis propostas pelos nossos deputados e vereadores, senadores, deputados federais e estaduais, são leis que estão indo em direção, são leis convergentes com a palavra de Deus ou divergentes? Longe de Deus. Aí nós temos que pensar. Precisamos pensar a política e precisamos olhar a ação do povo. Me entristece muito olhar o povo evangélico crescendo numericamente nesse país e fazendo tão pouco por este país. É desproporcional o crescimento da igreja com a ação e a interferência desta igreja neste país. Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Para nos contextualizarmos e pensarmos se nosso país está indo em direção a Deus ou não. Vou relembrar alguns irmãos, algumas leis aprovadas, outros projetos de leis que estão sendo debatidas, e espero que algumas dessas não sejam aprovadas, mas cuidado e se informe, porque estão sendo debatidas. E se formos um pouco pessimistas, infelizmente serão aprovadas. Tempos atrás foi aí tão debatido a lei da palmada, de que os pais não podem mais disciplinar os seus filhos com uma correção física, com a varinha ou com a mão, ou seja um chinelinho, que tudo isso seria considerado violência. Tem alguns, até mesmo teólogos cristãos, pesquisadores da pedagogia e da psicologia, que são contra. Mas ao meu ver, a minha opinião é que eu sou a favor da correção física. Deus corrigiu tanto fisicamente o seu povo, como foi falado domingo pela manhã hoje, que Deus disciplinava o seu povo com a presença dos filisteus, não é? É uma disciplina física e ferrenha, dura demais.
Mas aí estão querendo interferir na educação dos filhos. Leis que vão contra a palavra de Deus. Teve um absurdo do tal do kit gay. Cartilhas ensinando as crianças a praticar, ou se não a praticar, ou pelo menos achar normal a homossexualidade. Espalhado pelas escolas, depois tiveram que retirar por causa da repercussão, e glória a Deus por alguns deputados que lutaram contra isso. Ensinando a homossexualidade para crianças, por isso chamado de kit, como se fosse algo escolar, um kit, um material. Ensinando, dizendo sobre o ato sexual, como funciona, coisa que muitos pais não falam, porque a idade da criança, não é porque o pai não quer falar, porque a idade da criança não é propícia ainda, mas o governo quer dizer para o seu filho que isso é normal. Os últimos que eu estava vendo, teve o tal da kit da pedofilia, esse me deixou perturbado, porque teve uma proposta onde o que nós chamamos de pedofilia hoje não seria mais considerado pedofilia, a não ser se houvesse uma violência física, não apenas o ato sexual ou um adulto que esteja abusando de uma criança, mas se essa criança for seduzida e permitir, não é mais pedofilia. Me entende? Mas se essa criança não permitir e houver uma violência física de estupro, coisa do gênero, aí sim é pedofilia. Mas uma sedução, se uma criança permitir, e normalmente permite, porque a criança é enganada pelo adulto, a criança não sabe para onde ela está caminhando e ela vai para o desconhecido, acaba permitindo. Isso não seria mais pedofilia, porque houve consenso. Olha que coisa! Uma criança consentiu. Ai, gente, me arrepia pensar nisso. Tem gente propondo isso, de que isso não seria mais pedofilia, porque a criança consentiu. Ai, que raiva que dá! Como eu já disse outro dia, né? Sentir raiva é normal, né? Me dá raiva nessas coisas, mas Deus me controla. Amém por isso. Projeto de lei também pela questão da opção sexual da criança. Ninguém mais nasce homem e mulher, nasce um ser indefinido. E com o tempo essa criança, tomando consciência da sua sexualidade, escolhe se ela quer ser homem ou mulher. E põe no seu RG, nos seus documentos: ah, agora eu quero ser menina, agora eu quero ser menino. Não é mais Deus que determina. Não é Deus que o faz. Como diz o texto bíblico, e macho, fêmea os criou. Agora Deus não faz mais nada. É o ser humano que rebenta com tudo, destrói tudo e está acima de Deus. Descriminalização das drogas. Agora o usuário ou portar droga, seja qual for a quantia, mas se te pegar vendendo, aí você é um traficante, dependendo da quantidade. Estão querendo liberar maconha de maneira geral, maconha está liberado, usa quem quer, faz quem quer, porque a proibição faz gerar o tráfico. Se não for mais proibido, não haverá mais tráfico. Eu só lhe pergunto, desde quando legalizou o tabaco e legalizou o álcool que é vendido nas esquinas, a sociedade melhorou com isso? Não existe tráfico de pinga, né? Não existe, né? Você não ouve falar isso, porque é liberado, né? É vendido a todo. Mas quantas famílias estão sendo destruídas pelo álcool? O problema não é só o tráfico, o problema é a questão de vidas, e eles não estão vendo isso. Não sei se o tráfico diminuiria, lógico, ia cair para zero, porque não é mais crime, cai para zero, mas o problema continua, só não vai ser preso mais. O problema
de saúde pública vai continuar. Mas estão querendo fazer isso com o nosso país, com os seus filhos e com os seus netos. Estão querendo retirar a Bíblia das escolas, porque com essa mentalidade política do Estado laico, e se o Estado é laico, as escolas não podem ensinar nenhuma religião, então tem que retirar a Bíblia das escolas, das bibliotecas. Isso não é aprovado nada, isso é apenas discussão. Mas tem gente querendo fazer isso com o nosso país. Tirar o direito do aluno ler um livro. E eu gostei de uma repórter que falou disso na televisão, do canal SBT, que disse: tirar o direito de uma criança ler e optar. E por que temer a Bíblia? Deixe lá o Alcorão, deixe lá a Bíblia, deixe lá o livro dos Mormons, deixe lá o livro que for, lê quem quer. Por que esse medo? Porque tenho medo de obedecer a Deus. Tenho medo de fazer a vontade de Deus. Discussão sobre o Estado laico e coisas do gênero, e preconceito e perseguição contra pastores e o povo evangélico. Já houve perseguição, e sempre houve aquela perseguição familiar, pessoal. Ai, meu filho, não quero que você se torne evangélico, não quero que você vire crente. Discussões entre família, isso já aconteceu na família, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Mas perseguição política eu ainda não tinha visto. Perseguição na perspectiva de leis a serem aprovadas ou não, o povo evangélico sendo perseguido na rua. Criou-se tantas leis aí em proteção dos negros, dos afrodescendentes, dos homossexuais, e nós vamos pedir um para nós também, né? Proteção das minorias crentes, né? O que você acha? E vou até pedir cota na faculdade, porque agora eu sou crente. O que você acha disso? Que nós não somos minoria? Se os homossexuais e os negros têm cota, eu também quero cota, porque eu sou minoria, eu sou crente. E eu estou sendo perseguido, pior. Qualquer um pode ser pastor daquela comissão de direitos humanos lá contra os deputados, mas não pode ser um pastor. Você percebeu isso? Logo, o pastor que defende a fé, a família, a palavra de Deus, a boa moral, não, mas pastor não pode. Interessante. Pode qualquer um, mas pastor não pode ser relator da Comissão de Direitos Humanos. E olha o nome da comissão, Direitos Humanos. Gente, a perseguição está demais. A coisa está ficando feia. E eu diria, assim não dá. O Brasil precisa de Deus. O Brasil está, como diz a nossa imagem, o Brasil está em trapos. E por que o Brasil está em trapos? Primeiro, porque a nação está em pecado. Existe o pecado individual, mas existe o pecado coletivo. O pecado onde há um consenso de muitas pessoas, e aí se torna uma regra, e onde os outros têm que obedecer, ou se torna uma lei, e aí é um pecado coletivo, onde o errado se torna certo, onde o errado agora é comum, é natural, todo mundo está fazendo. Esse é um pecado coletivo. O povo de Israel, em muitos momentos, o povo se desviou dos caminhos de Deus. Temos vários momentos no Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra. O povo no deserto, Moisésão abençoado, querendo conduzir o povo, e o povo querendo voltar para o Egito, comer cebola, comer tudo as porcarias de lá. Período dos reis, tantos reis buscaram o Senhor, mas tantos se esqueceram do Senhor. Não é verdade? Diz o texto bíblico várias vezes, mas ele não fez como fizeram os seus pais. Se esqueceram do Senhor. E Deus vinha com os filisteus e dava no lombo desse povo, disciplinava.
esse povo. Assim também os reis, os juízes e etc. Meus irmãos, precisamos reconhecer que o nosso povo brasileiro, especialmente a nossa política, está fugindo de Deus. Alguns formadores de opinião no nosso país se diz ateu, acha que isso é chique, é bonito ser ateu, dá até um ar de superioridade. Eu não creio nessas coisas, vocês são sensacionalistas, vocês são retrógrados, vocês são moralistas, eu sou livre. Livre, olha só que palhaçada. O preso pelo pecado se acha livre. Quem está preso no pecado se acha livre. E muitas vezes você, povo de Deus, livre em Cristo, se acha preso. Se acha preso. Estão levando o povo contra a justiça e a palavra de Deus. Estão ensinando o povo que seguir a palavra de Deus não é seguir a justiça. Em que ensinar os seus filhos no caminho que deve andar a palavra de Deus não é correto. É moralismo, legalismo e é talvez até violência contra a criança. Seguir a palavra de Deus não é mais certo para a nossa política. É errado seguir a religião cristã protestante. Está causando essa política brasileira confusão nos pais, nas crianças e nas nossas famílias. Porque o pai perdeu a autoridade, quem tem autoridade é o governo, é isso que estão querendo fazer. O pai não sabe mais o que é certo, é as leis, o governo que diz o que é certo. E se você quiser dizer, não, mas eu sou protestante, eu sou presbiteriano independente, eu sou crente em Cristo Jesus, e eu sigo a palavra de Deus na educação dos meus filhos. Não, você não pode seguir. Porque o governo fala para você não seguir. Já pensou? Nós vamos chegar nisso. Infelizmente. O discurso tem sido de amor. Muita questão do homossexualismo. Por que está liberado e pode, tem que fazer mesmo, e tem que ser assim? Há até um incentivo pela questão da falsa liberdade, falso amor. Não, mas é o amor entre duas pessoas. Porém, amor e liberdade sem Deus é libertinagem. Repito, amor e liberdade sem Deus é libertinagem. Vamos ver? Gálatas 5,13. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Carta de Paulo à igreja da Galácia. Gálatas, capítulo 5, verso de número 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Estão parando aqui. Meus irmãos, vocês são livres. Palavra de Deus para você. Vocês são livres. Não queiram ouvir, não ouçam que o mundo diz que vocês são retrógrados, presos à palavra de Deus, presos a uma crendice, presos a uma religião. Não! Nós somos um povo livre, dono do nosso nariz, sim, mas submisso à palavra de Deus. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Meus irmãos, não use essa sua liberdade para fazer bagunça. Não use essa liberdade para fugir os limites da palavra de Deus. E os limites da palavra de Deus para mim são grandes, não são pequenos não. Eu posso muita coisa. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, tudo. Mas nem tudo me convém. E o que não me convém são muitas coisas ou poucas coisas? Olha, a palavra diz tudo. E na minha concepção, para mim o crente pode muito mais coisas do que o não crente, do que o ímpio. Chega numa festa, aí você fala assim: o que tem para beber nessa festa?
Aí o cara fala, cerveja? Só tem cerveja? Só cerveja, porque aqui nós somos livres, meu irmão. Nós somos livres e a gente bebe um montão e nós vamos encher a caneco aqui, nós vamos beber cerveja. Mas eu não bebo, eu sou crente. E lá vem um moralista, lá vem um crentão. Esse está preso na sua religião. Preso por quê, meu filho? Vamos ver quem tem mais opção de liberdade. O que é liberdade? Não é ter opção de escolha? Então chega numa festa e o ímpio diz, eu tomo cerveja a noite inteira. Eu falo, não, eu tomo água, eu tomo refrigerante, eu tomo Pepsi. Se eu quiser eu tomo aquele negócio chamado energético também, não tem problema não, tomo energético. Suco, eu tenho uma variedade imensa de frutas que Deus me deu. Fruta, com açúcar, sem açúcar, com adoçante, com gelo, sem gelo. Quem está livre e quem está preso? Agora me responda. Quem é livre e quem é preso? Quem tem todas essas opções ou quem está preso apenas numa latinha de cerveja? Quem é o preso? Gostou, né? Beijo. Ah, gente, é bom ser crente. É bom ser de Deus. Nós temos muita opção. Sabe por quê? Quando chega sábado à noite, numa cidade grande, infelizmente a nossa pequena nem boate tem, mas para a glória de Deus não tem. Porque o que o ímpio diz? Como na minha época de faculdade, alguns amigos meus me diziam, onde você vai sexta-feira? Para boate. Você não tem outro lugar para ir? Não, meu filho, é o melhor lugar, só tem lugar para ir. Onde? Boate. Falei, não, mas eu tenho opção de ir para a igreja. Ele só tinha uma opção de ser feliz, boate. E ele se acha livre. Eu tinha opção. Se eu quisesse para boate, eu não sou livre. Na minha liberdade, não convém. Não convém, mas livre eu sou. Tinha opção de ir para boate se eu quisesse. Tinha opção de ir para a igreja se eu quisesse. Tinha opção de ir para casa, assistir um filme, ficar com a namorada, comendo uma pipoca. Tinha opção de ir para a pizzaria, de ir para o lanche, de ir para a praça, ficar com os meus amigos tocando. Porque todas essas opções me deixam feliz. Porque a minha liberdade não é num lugar. Minha liberdade não é numa música. A minha liberdade e a minha alegria, na verdade, a minha alegria não é num lugar, numa música ou num copo de cerveja. A minha liberdade e a minha alegria está em Cristo e não nessas coisas. Um amigo meu me disse, o único lugar que eu me sinto bem e feliz é na boate. Falei, então você é infeliz, cara. Você não é feliz. Só lá que te dá felicidade. Quando você sai de lá, não, eu fico triste. Falei, então eu estou alegre. Porque Cristo está comigo, amém, irmãos? Amém. Cristo está com você onde quer que você seja. Mas agora para de falar. Quando alguém falar para você, repreenda e diga assim, preso é você no pecado. Eu tenho muitas opções. Eu chego no mercado, vejo aquela prateleira de suco de soja, suco light, suco diet, suco zero, suco 100% gordo, 100% açúcar. Eu tomo refrigerante, tomo citrus, tomo água tônica, serve para nada, mas tem gente que toma. Água com gás, água sem gás, água com gelo, não tem opção. Que delícia! E o infeliz vai aonde? Única opção que ele tem é trocar de marca. Só! Mas o produto é o mesmo. E se diz livre. Morra na sua infelicidade. Meus irmãos, nós precisamos de Deus. Esse nosso país precisa de Deus. A nação precisa de Deus. Primeiro, a nossa nação está pecando. E nós temos que corrigi-la. Ajudá-la, pregar esse evangelho. Segundo, a nação precisa de Deus para fugir do pecado. Fugir da corrupção. Isso eu nem falei de corrupção, né? Imagina se eu falasse de corrupção, então não ia dar tempo esse sermão. O assunto tinha que ser outro dia. A nação precisa de Deus. Provérbios, capítulo 1, verso de número 7. Para que a nossa nação seja curada, meu povo, para que a nossa nação seja restaurada, ela precisa do Senhor. Coisa boa. Aleluia, Jesus. Provérbios,
capítulo 1, verso de número 7. Oh, meu Deus, o que a nossa nação precisa para ser curada do seu pecado? Diz o texto: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse texto está falando da educação dos filhos, que ele vem dizer aos filhos, orientando os filhos aos pais. Mas eu quero dizer que o temor a Deus, como os filhos precisam temer ao pai e os pais precisam ensinar os filhos, é o que diz o texto, a nossa nação precisa temer ao Senhor, como nação. Não basta escrever num dinheiro, Deus é fiel. É com esse dinheiro que o povo vai para a boate, é com esse dinheiro que o povo compra pinga, é com esse dinheiro que o povo rouba, corrupto. É por causa desse dinheiro onde está escrito Deus é fiel que o povo assalta, mata. Vale nada escrever Deus é fiel no dinheiro, vale para nada. A não ser que Deus tenha um propósito muito grande, né? É uma mensagem, né? Mas quer dizer assim, é um pouco relevante. Provérbios, ainda aí no texto, no livro 28, capítulo 28, verso de número 14. Provérbios, mantenha no livro. Provérbios 28, verso de número 14, diz o seguinte: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Nosso povo precisa temer a Deus, se achegar mais perto de Deus. Tem algumas pessoas que falam assim para mim: pastor, como que eu faço para o meu filho mudar? Como que eu faço para o meu genro mudar? Como que eu faço para o meu marido mudar? Como que eu faço para essa nação mudar? Como que eu faço para a nossa cidade mudar? Se converter, se achegar a Deus. Pare comigo. Se a lei do mundo é se embriagar, beber e prostituir, você acha que o mundo vai deixar de fazer isso só porque a mãe, o tio, o pai pediu? Eu, pastor, vou falar para alguém parar de fazer isso, ele vai me obedecer por quê? Eu não sou pastor sobre ele. Ele não teme o mesmo Deus que eu. Ele não segue as escrituras como eu sigo. Qual que é o padrão de obediência? A quem que ele vai obedecer? Não tem padrão. Não tem referencial. Então ele vai falar: eu vou parar de fazer isso por quê? Esse é o padrão dele. Mas a partir do momento que nós pregamos a Cristo e esse abençoado reconhece o Senhor Jesus, salva, sela o seu nome no livro da vida, o padrão dele muda. Agora ele tem um referencial, agora ele tem a Cristo, agora ele tem uma liderança, agora ele tem um corpo de irmãos para o ajudar e orientar, e agora ele tem uma lei, e agora ele muda, que agora ele tem uma novo padrão de viver. Meus irmãos, não adianta você orar para o seu filho, sua filha, seu parente, seja ele quem for, mudar de conduta, se ele não conhecer a Cristo. Alguns mudam pela graça de Deus, né? Pela misericórdia e muito mais pela sabedoria. Quem é inteligente muda, mas alguns não mudam, e é só através da conversão. Meus irmãos, nosso povo precisa de Deus. Os nossos deputados precisam de Deus. Mas como que eu vou pregar para o deputado lá em Brasília? Você não está lá, você está aqui na cidade chamada Tupi Paulista. Então eu vou te dar uma dica de como você converter um deputado. Já pensou? Eu sou doido não, irmão, é verdade. Como converter um deputado? Votando no crente para que ele entre no lugar do não crente. Aí você tira um incrédulo e coloca um crente. Então, numericamente, é um deputado que se converte. Numericamente falando, entre os eleitos, né? Os que foram eleitos na política. Você tem que pôr alguém que teme ao Senhor e aumentar o número de políticos que têm o temor do Senhor. Alguém que creia em Cristo Jesus como teu Salvador.
É assim que a gente muda. Ah, pastor, mas está difícil votar em crente. Misericórdia, mas é verdade. Mas qual das duas opções teoricamente é melhor? Qual das duas opções teoricamente é melhor? Eu dou crédito para quem conhece a Deus. Apesar que alguns se corrompem lá, e eu já vi isso e é fato, isso é verdadeiro. Mas isso não pertence mais a... Tá. É mais, vamos dizer, não sei o que é pior, né? Tudo é horrível. Mas a gente tenta. E a gente sempre acredita, né? Mas eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu dou preferência em votar em quem teme ao Senhor. Porque é a única maneira que eu tenho de converter um deputado é votando em um crente, para que ele tome lugar e a cadeira de um não crente. Então, numericamente, um deputado se converteu. Entende? É assim, única maneira. Agora, meu irmão, o nosso povo, como diz no primeiro ponto, o nosso povo tem pecado? Tem pecado porque também não sabe votar. Está pecando no voto. Tem voto que peca? Tem voto que peca. Se eu voto errado, você pecou, irmão. Você pôs lá um governante que não agrada a Deus. Você está pondo Saul lá em cima, meu irmão. Depois não briga aqui com mais. Quem está votando em Saul, meu irmão, não chore o leite derramado. Votou errado, agora come até o osso. Corrói o osso. Muito bem. Hoje é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de nos arrepender. Meus irmãos, nós precisamos pedir perdão pelo voto errado, eu acho. Você já pediu perdão pelo voto errado? Eu já pedi perdão para Deus. Na última eleição para prefeitos e vereadores eu votei errado. Falei, Senhor, me perdoe, eu fiz errado, desculpa. Votei para quem não devia. Verdade, eu já pedi perdão para Deus, fiz errado. Não sei se você já pensou desta maneira, mas talvez o teu voto contribuiu para um pouco da desgraça que nós temos passado. Então você contribuiu para a porcaria, pede perdão. É o perdão coletivo. E aí nós pedimos perdão e às vezes nós precisamos reparar o nosso erro, né? Então entra na fila, vai para a rua e pede impeachment. Aí você repara o teu erro. Não é certo? Perdão, né, irmã Jaci? Se eu te ofendi, eu te peço perdão e tenho que reparar teu erro. Reparar o meu erro contra ti. Mas no aspecto político, faz um abaixo-assinado, pede um impeachment, que aí você repara o teu erro. Muito bom. A nação, o povo precisa agir. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer o nosso pecado como país. E nós precisamos entender que nosso povo, para curar do pecado, precisa chegar a Deus. Quanto mais próximo de Deus, maior a santidade. Quanto mais longe de Deus, maior a corrupção e o pecado. Então nós precisamos reconhecer o nosso erro, nos achegarmos a Deus e precisamos, a nação, o povo precisa agir. E agora eu vou falar como povo de Deus. A igreja precisa agir. A iniciar com o pedido de perdão pelo erro coletivo, pedir perdão pelo seu voto. E o povo de Deus está pecando, se corrompendo, e assim não vence e nem tem autoridade para vencer as trevas. Aí vai aquele crente da qual você votou nele para vereador, para deputado, para prefeito, para lá. Chega lá em cima um homem ou a mulher se corrompe. Aí o teu voto se desvai e o nome do evangelho também. Não é fácil. Nossa, a igreja precisa se arrepender desses nomes que não têm dado o testemunho. Se arrepender, e precisamos, a igreja também voltar para Deus. Nós precisamos se converter de verdade. E o que a igreja precisa fazer? Qual é a ação da igreja? Primeiro, já falei, precisamos nos arrepender. Segundo, precisamos orar mais. Oh,
meu irmão, oração. Nós estamos estudando na escola dominicana, meus queridos, sobre oração, e falamos pela essa manhã que nós precisamos orar antes de agirmos, porque depois do leite derramado, né, depois de já ter casado com a pessoa errada, pede para Deus abençoar essa bagunça. Por que não orou antes de escolher esse infeliz? Então nós precisamos orar antes. Então nós precisamos nos arrepender. Precisamos orar antes de votar. Precisamos orar para qual partido participar. Precisamos orar para tomar as decisões. Precisamos pregar mais do Evangelho, meus irmãos. Precisamos pregar mais o Evangelho. Precisamos de homens da nossa nação, como Paulo. Palavra de Deus, e começamos esse culto dizendo para nós pregarmos e ajudarmos os pobres, né? Mas Paulo não gostava não. Paulo dizia que pregava pelas elites, para influenciar os cabeças. Não é verdade? Paulo tinha uma estratégia na pregação do evangelho dele: pregar para a liderança, pregar para os ricos, para os influentes, para os poderosos, para os políticos, para os grandes, para que esses depois, com toda certeza, iam influenciar os outros, os seus liderados. Precisamos pregar. E às vezes a igreja, quando vê um pastor pregando para rico, fala: olha lá, ó, já está querendo dízimo alto, olha lá, já está querendo enricar as custas da ovelha, está colando nas costas de não sei quem. Você já viu isso? Você já viu alguém acusando o pastor porque estava pregando para rico? Achando que o pastor só tem que pregar para pobre? Onde já se viu isso? E o que diz a palavra de Deus dos ricos? Vão entrar no reino dos céus? Amando o dinheiro? É mais fácil um pobre entrar no reino do céu do que o rico, diz a palavra de Deus. Então, temos que pregar para eles, talvez até preferencialmente, porque o pobre já vem para a igreja sozinho, né? Clamando por misericórdia. O pobre já vem para a igreja clamando por misericórdia: me ajuda, Senhor. E o rico, pela arrogância, não vem. Nós temos que ir atrás dele. Dá-nos estratégia, Senhor. Precisamos agir mais, seja de como for. Precisamos ter mais compaixão. Ah, meu irmão, quando você entra lá no SUS, aquela fila, você tem compaixão por esse povo? Quando você vê o pobre, o mendigo na rua, você tem compaixão? Você tem empatia? A dor dele é a sua dor? Porque se nós não tivermos compaixão e empatia, como que nós vamos agir? Se nós não estamos amando o próximo, como diz a parábola do bom samaritano, você vê o atropelado lá, mais um bandido, se lasque, morra. Quer nem saber de ser. Mas a palavra de Deus que fala que não é para nós desprezarmos aquele que está caído, para nós termos compaixão e empatia, que a dor dele, meu Deus, o homem está caído. Quem foi esse safado que fez isso? E eu preciso ter compaixão e misericórdia, ajudá-lo, colocar ele no lombo do burrinho e levar para a hospedaria. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas a igreja também não tem mais compaixão. Vem o povo bater na porta da nossa igreja pedindo dinheiro, cesta básica direto, né? E até que aqui não tem muito não. O último já faz tempo, né, Marcelo? Culpa da Jaci que mandou o cara. Muito bem. Jaci me tira de casa para vir aqui na igreja dar dinheiro para os outros, pedindo para comprar passagem. Olha, minha presbítera, olha. Estou bem de presbítero mesmo. Aí, já faz tempo, né, irmã? Já faz tempo. Aqui não tem acontecido muito, não. Mas a gente sabe que isso é comum. Bate na porta da igreja, e o que a igreja faz? Mais um sem vergonha, mentiroso, pedindo dinheiro na porta da igreja. Vai embora. Toca daqui. Eu tenho tido um certo comportamento com esse tipo de gente. A gente tenta ajudar, explorar, pegar o maior número de informação possível para saber se isso realmente é um golpe ou não. Mas quando eu não consigo iluminar, tirar a minha dúvida, eu contribuo, sem peso na consciência. Quando eu não consigo tirar informação se isso é um golpe, uma mentira, uma falcatrua, né? Só está querendo arrancar dinheiro da igreja, eu prefiro dar.
porque é melhor, em outras palavras, o pecado dele do que o meu. Já que ele quer mentir, que ele pague pela mentira dele, não eu, pela minha omissão. Se eu conseguir descobrir esse negócio aí, melhor. Como aconteceu com o caso que eu acabei de citar aqui com os irmãos. Cheguei na rodoviária, fui comprar a passagem. O cara falou: não, compra não, pastor. Pode deixar o dinheiro que eu mesmo compre. Meu rei, me chamou de trouxa, Falei: não, rapaz, a passagem está aqui, eu compro da tua mão, aqui, o guichê aqui, eu compro, te dou a passagem. Não, pastor, deixa que eu posso trocar depois pelo outro horário melhor, escolha o horário. O horário é esse, rapaz, vai embora. E ele brigou comigo e disse que eu queria humilhá-lo na frente dos outros. Olha, aí a acusação virou contra mim, que eu queria humilhar. Eu falei: então eu não quero humilhar ninguém não, rapaz. Peguei o dinheiro e fui embora. Pronto, acabou o assunto. Acabou o dinheiro. Muito bem. Precisamos nos arrepender do nosso pecado, precisamos orar, precisamos pregar, precisamos agir com paixão e empatia, precisamos amar mais o nosso país, a nossa cidade, amar mais o próximo e o pecador. Quando você vê um bandido na televisão, você quer que ele morra? Eu brinco muito com isso, Que morra, mas é brincadeira do meu jeitão. Mas você quer que ele morra? Ou você quer que ele se converta? Ou você quer pregar a palavra de Deus? Qual é o teu sentimento diante de uma notícia de um criminoso, diante de uma notícia de um estrupador, um assassino, de um... O que a gente fala? Mata! Ai, minha nenezinha não vai chorar não. Meus irmãos, nós temos que ter compaixão pelo próximo. A palavra de Deus diz que não há pecadinho e pecadão, não é assim? E a gente não tem tido mais compaixão pelo pecador. A gente não tem olhado mais para o pecador e tem falado: Senhor, converte essa vida, usa a minha vida para trazer luz para esse indivíduo. Meus irmãos, num dia como esse, falando sobre a nossa pátria, a nossa nação, ela está em pecado. A nossa nação precisa de Deus e a nossa nação, nosso povo precisa agir. Amém?